Bom dia, tudo bem, alunos da 2001, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Venho sentindo falta dos alunos no Google Class. Coloco lá o bom dia, só um ou dois que me responde. Lá a gente tem esse meio de comunicação para em caso de alguma dúvida, ou para a gente poder conversar um pouquinho. Vamos ver se vocês aparecem mais lá. Eu sei que a minha matéria não causa tanta dúvida assim, né? Mas apareçam lá pra gente poder conversar um pouquinho, tá? E aí a gente vai tá dando continuidade essa semana aos gêneros textuais, né? Nós vimos semana passada a diferença entre os tipos de textos, os gêneros textuais. E aí a gente vai vimos, né, o conto de fadas, foi o primeiro gênero. E hoje nós vamos estar vendo mais dois gêneros textuais bem usados, bem conhecidos, tá? Nós temos a fábula, né? O que é a fábula? Fábula é um gênero literário cuja característica principal é a narração alegórica, fantasiosa, sem compromisso com a realidade, mas permeada por recursos lúdicos e pedagógicos. É uma narrativa breve que sempre leva um ensinamento, porque a moralidade a distingue dos demais gêneros literários. Então, a fábula é aquela que no final ela traz sempre um ensinamento, né? A narrativa utiliza com frequência, embora não seja uma regra, os animais como personagens principais. Igual a gente tem a fábula da tartaruga e a lebre, né? Que aí a lebre sai correndo na frente, a tartaruga vai devagarzinho atrás, aí a lebre para lá na frente para descansar. Aí é nessa hora que a tartaruga passa por ela e ganha a corrida. E aí a gente vê que não é na pressa que a gente vai conseguir as coisas, às vezes, né, devagar e sempre a gente chega a algum lugar. Então essas são, né, alguns tipos de fábula. E aí normalmente utiliza-se os animais como personagens, mas não é uma regra. A estrutura narrativa da fábula cabe na distribuição dos acontecimentos, como epopeia, conto, romance e até mesmo drama. La Fontaine está entre os principais autores do gênero. No Brasil, o nome de maior destaque é o nosso querido Monteiro Lobato. Algumas características. Os recursos alegóricos da fábula permitem a transmissão de conhecimento às crianças, ainda com limitações de vivência e carências acadêmicas para a compreensão das convenções sociais. Então acaba sendo até passa assim, algum conhecimento para as crianças, mesmo que ela não entenda muito o ensinamento em si, mas passa algum conhecimento. Considerando o público, o entendimento da fábula deve ser rápido e fácil. O gênero busca na alegoria os elementos para as lições ocultas, por isso o uso dos animais e figuras. Embora seja diferente da sátira, também utiliza como recurso de fixação a ironia, tá? Então essas aí são as características da fábula. Lendas, o pessoal pode estar confundindo. O gênero textual lendas apresenta narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas, com o objetivo de explicar algum acontecimento misterioso ou sobrenatural. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. A gente fala em lenda, a gente lembra de quê? As tradicionais lendas do folclore, Lenda do Saci, Mula Sem Cabeça. Mistura a história e a fantasia. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo, como eu disse, típica em histórias do folclore brasileiro. Ao se tornarem conhecidas, são registradas assim para a linguagem escrita. As lendas inicialmente contavam histórias de santos, mas ao longo do tempo o conceito se transformou em histórias que falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte da sua cultura. Aí nós temos algumas características. Utiliza da fantasia ou ficção, misturando com a realidade dos fatos.
faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos, passada de geração em geração. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolve a imaginação, para aumentar um ponto na realidade. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos, assim como os mitos fornecem explicações aos fatos, que não são explicados pela ciência ou pela lógica. Desculpa. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente e receberem a impressão e a interpretação daqueles que a propagam. Então, nós temos mais de 2 tipos. Como eu falei, eu vou estar trazendo para vocês as características e alguns gêneros textuais, que são os mais conhecidos, como a gente viu os contos e fadas, agora as fábulas e as lendas, tá? E aí temos um exercício também muito simples. Você vai pesquisar e vai copiar um exemplo de fábula e um exemplo de lenda, tá? É só copiar mesmo, uma fábula no caderno e uma lenda também, a história daquela lenda e tal, tá? Então, matéria nova. A gente não sabe como é que vai ficar quando a gente volta. Então, não sei se o segundo bimestre vai ter algum tipo de avaliação, como teve do primeiro bimestre, o bloco de atividades que vocês levaram e trouxeram. Então, se houver, nós teremos isso aí como conteúdo. Então, tentem fazer, A minha matéria, até por a gente ter só um tempinho por semana, ela trabalhar muito a questão da escrita, do debate, da leitura, acaba não tendo muito exercício, muito o que ser feito, mas até em relação a outras matérias, tentem fazer os exercícios, O professor está colocando a aula, você tenta responder, para você poder estar vendo se você está conseguindo ou não assimilar o conteúdo, Está passando por essa situação difícil, desse afastamento, mas não é hora de desistir, de desanimar, tá? Então, reserve um horáriozinho para estudar mesmo de manhã, como se fossem para a escola. Entre no Google Class para tirar as dúvidas com os professores, tá ok? Então, é isso aí, fábula e lenda, tá? São mais 2 gêneros textuais que a gente vai estar vendo aí, tá ok? Então, um beijo a todos e fiquem com Deus.